Amigos queridos, bom dia. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva em suas vibrações, fortalecendo os nossos pensamentos no bem, estimulando-nos a olhar para dentro de nós, como filhos de Deus, espíritos imortais que somos. Hoje, dando continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós vamos hoje estudar e refletir no suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo, da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva dos abalos da razão, os quais, se não foram isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado, os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes e incontestável, que ele tem sempre por causa do descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente a morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando acha muito natural, muito lógico, mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa só palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que eles nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E o que se constitui apóstolo de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam, muito naturalmente, de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Amado Mestre, com esta prece iniciamos o Evangelho de hoje, desta manhã, com reflexões que nos promova a resignação, a calma, mas também a esperança. Que o Senhor nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos queridos, hoje nós estamos vivendo momentos extremamente delicados, onde nós temos visto um número altíssimo de suicídio, e hoje nós vamos refletir, pensar um pouquinho o que leva um espírito ao suicídio ou até mesmo à loucura. E nós vamos ver que Allan Kardec, ao discorrer este tema, ele nos fala sobre a calma e a resignação, que nós temos que conseguir de uma vida cheia de confiança, especialmente no futuro, uma vida da imortalidade, a vida do espírito, e que nós precisamos perceber que em todo momento da nossa vida nos cabe desenvolver na nossa intimidade a confiança nos ensinamentos do Mestre. Todas as vezes que nós caímos nesse estado de indiferença, de revolta, de ódio, nós podemos sucumbir às nossas esperanças. E nós sabemos que muitos casos de loucura se deve à comoção produzido pela falta de coragem que o homem tem de suportar as suas coisas. Um ódio, uma vingança, um pensamento com esse tipo de vibração destrói toda a capacidade de ampliar o seu olhar para si mesmo. Então, nós encontramos nisso uma maneira, uma porta que abre para que a gente venha a sucumbir e venha a surgir a ideia do suicídio. Nós precisamos também compreender que existem pessoas que trazem essas dificuldades na sua intimidade mental, às vezes até vindo de outras existências, sem que ele tenha trabalhado tudo isso na atual reencarnação para compreender as causas anteriores das suas aflições. E isso pode trazer para ele um certo desânimo, um certo abatimento, e também podemos pensar em determinadas situações que a pessoa se leva ao vício, à embriaguez, ou hoje tantos vícios que nós estamos vivendo, que a pessoa torna indiferente a tudo aquilo que envolve, e ele pode então acabar se sucumbindo, criando dentro de si esse pensamento de revolta e de abandono, por desconhecer verdadeiramente o amparo de Deus para todos nós, através ou por meio das nossas lutas de cada dia. Então, o suicídio hoje, ele pode ocasionar por várias situações, mas uma das mais importantes que nós temos visto é a incredulidade. E a incredulidade é sobre o futuro, que ele acha que ele, acabando com seu sofrimento, que ele acha que ali o suicídio vai por termo, ele está enganado, porque ele vai entrar numa situação extremamente delicada que, ao perceber que a morte não retirou do seu pensamento aqueles tormentos, aquelas dores, ele vai entrar num sofrimento profundo quando se percebe que ele não morreu. É que a vida humana, ela tem uma relação muito grande à eternidade. E essa eternidade é tudo aquilo que nós precisamos compreender de vida futura, de imortalidade. E essa eternidade,
Quando eu não creio, eu acho que tudo vai acabar com a morte. E aí é uma grande decepção e inicia um outro sofrimento. E não achando que nada vai atrapalhá-lo e que acaba com todas as suas dores, nós vamos ver que ele acaba caindo pelas malhas do suicídio e devido à sua incredulidade, devido ao despreparo do pensamento, à falta de um conhecimento do evangelho e à falta do conhecimento do ser espiritual que ele é. Então, a incredulidade, ela traz para o espírito uma facilidade para o suicídio devido às ideias materialistas que muitas vezes ele alimenta. E vai mostrando então para nós que quando tem uma dor ou um problema em que talvez um dia, dois, uma semana seria resolvido, ele prefere acabar com a vida. E isso vai mostrar para nós uma covardia moral. É um espírito que não suporta as lutas, não suporta a dor, não suporta os trâmites da evolução. Então, nós vamos ver que tudo isso gera uma consequência muito difícil para este nosso irmão. Por isso, é o dever que nós temos de trazer o Evangelho desde a infância envolvendo os nossos filhos, mostrando a verdade, ensinando a eles que são espíritos. E nós precisamos entender que cada dia mais o materialismo vem crescendo na intimidade daqueles nossos irmãos que acham que é apenas um homem, e essa propagação da doutrina materialista é um veneno, um grande veneno que vai inoculando a ideia de suicídio da maioria dos que suicidam. E é com o Espiritismo que nós vamos ver que muda o nosso aspecto da vida. Nós sabemos que nenhum sofrimento prolonga para indefinidamente, mas nós precisamos olhar que onde há paciência, há também a resignação, a coragem. Alimentar o espírito de fé, de confiança, é o nosso papel. Quantos corações em dor, porque os seus filhos, os seus familiares, caíram nas malhas dessa descrença, influenciado muitas vezes por outros espíritos que, muitas vezes gerado pelo ódio ou pelas reminiscências pretéritas, tem arrastado estes irmãos nossos. E o Espiritismo vai mostrar para todos nós que tudo na vida ela é uma questão de tempo. O Espiritismo vai mostrar a nossa imortalidade e o próprio suicida, ele volta para nos mostrar as suas desgraças por meio da mediunidade, por meio das comunicações, que eles vão mostrar para nós que é impossível ser feliz quando não respeitamos as leis divinas. Tudo isso, meus irmãos, hoje nós precisamos refletir muito. E muitos sofrimentos, para muitos, parece-me que é eterno, mas todo sofrimento, ele é temporário e não é eterno, porque a misericórdia de Deus sempre olha por cada um de nós. Mas ninguém fica isento das leis. E aquilo que faço para tirar a minha vida, para terminar uma reencarnação, retirando as oportunidades, eu terei que resgatar esses momentos. Essa é uma resposta que nós vamos ver com as reencarnações compulsórias, com as expiações, com as dificuldades que nós vamos ver por ignorarmos a certeza da vida futura. Então, nós vamos ver que essa certeza ele vai abreviando as nossas lutas. E quando nós sabemos que nós podemos conseguir o bem,
Fazer o bem é quando nós começamos a pedir ajuda, quando nós vamos buscando socorro, para que nós possamos libertar desse mal que muitas vezes nos atormenta. E nesse momento nós lembramos, né, que a doutrina espírita ele vai trabalhar, a doutrina espírita vai trabalhar conosco no campo do pensamento, do sentimento, para que nós possamos verdadeiramente compreender que nós estamos aqui não de passagem, mas nós estamos aqui cumprindo um período de reencarnação planejada, e as dores, as lutas, as nossas dificuldades são justamente situações que vai nos melhorar, vai fazer com que a gente reconcilie com o adversário. E os impedimentos da vida que aparecem, é preciso buscar força onde? No Evangelho de Jesus. E é por isso que, quando ignoramos o Evangelho de Jesus, ou temos um certo descaso, tudo fica mais vulnerável. Então, quando nós observarmos que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúne aos que foram objeto de suas afeições e os quais esperava encontrar, donde consequências de que o suicídio só lhe trazendo decepções é contrário aos seus próprios interesses. Nós não vamos encontrar com os entes queridos, muito pelo contrário, nós estaremos mergulhados num vale de dor, porque nós achamos que a minha morte, quantas pessoas perdem os entes queridos e falam, nossa, minha vida acabou. A vida não acaba. Todos nós temos o direito de reconstruir. Então, é pelo Espiritismo que nós vamos entender que tudo na nossa vida nós temos que ter uma esperança devido à nossa imortalidade. Quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Olha a grandeza. Comparando-se, então, os resultados que a doutrina materialista produz com os que decorrem da doutrina espírita. Somente do ponto de vista do suicídio forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, e de outra o evita, fato que a experiência nos confirma tudo isso. Então, meus amigos, amparemos aqueles que estão conosco, mostrando com amor a sua existência, o valor da vida, a oportunidade que Deus está nos dando, sem julgamentos, compreendendo as suas dores, mas envolvendo-os com a verdade, sem as cobranças, mas com muito amor, para que eles possam sentir amparados não só por nós, mas também pelos benfeitores que olham, que ajudam e que lhe traz cada dia mais força e confiança. Não tem ninguém, nenhum espírito está desamparado. E assim, com alegria em nosso coração, por comungarmos com essa doutrina, rogando todos aqueles irmãos nossos que muitas vezes alimentam esses pensamentos de vingança, especialmente os espíritos que induzem quantos ao suicídio, que eles também sejam socorridos por caridade. São irmãos nossos que ainda não descobriram ou não tomaram consciência do valor do bem em sua existência. Senhor Jesus, nesta hora do passe, nós gostaríamos de pedir aos espíritos amigos que nos fortaleça, que fortaleça os nossos pensamentos no bem, e que nessa seara bendita a calma, o amor, a resignação seja para todos nós o caminho a seguir. Jesus, que nesta hora cada um de nós possamos refletir naquilo que mais necessitamos e que o passe seja o bálsamo, o refrigério para as nossas consciências. Fluidificai as nossas águas, Senhor, para que elas possam se transformarem em medicamento valioso para cada um de nós.
Obrigado, Jesus, que o seu amor estenda a todos nós e que o amor seja para nós o estandarte da fé, do amparo e da compreensão. Obrigado, Senhor, amigos queridos, que essa misericórdia, esse amor se estenda para todos os lares, em todos os leitos de dor, para os familiares, por aqueles que nós não conhecemos, mas são irmãos nossos. E que Jesus, na sua infinita bondade, leve aos corações de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fiquem com Deus e que assim seja.